Boa tarde, eu sou a Neima e apresento a palestrante Karina Chiodi. Ela é psicoterapeuta neo-reichiana, formada pela Universidade Federal de São Carlos, analista bioenergética, biossíntese e biosistêmica, facilitadora de círculo de mulheres e dança terapêutica. A previsão de duração dessa palestra é de até 40 minutos. Depois abriremos uma nova reunião para quem quiser fazer perguntas através do chat. É só entrar com o mesmo link, tá, pessoal? Agradecemos a presença de todas vocês e pedimos para deixarem o microfone desligado. No final de tudo, haverá uma apresentação de dança. Boa tarde, meninas. Obrigada, Neima, pelo convite. A Neima foi a minha mestra em dança do ventre quando eu fui para a faculdade. E para eu explicar um pouquinho sobre o que eu vim fazer hoje, porque eu fui convidada, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá bom? Se vocês forem tendo perguntas no decorrer, escreve num papel para que a gente possa ter essas perguntas na segunda parte, senão eu não vou conseguir responder para vocês, tá? Bom, eu sempre fiz, desde os 4 anos, balé, jazz, sapateado. Então, a dança sempre foi algo que mexeu comigo, que me movimentou. Deixa eu só mudar aqui, que tá chiando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu tô com algum chiado aqui, enfim. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu sou de Ribeirão Preto, eu entrei na faculdade em São Carlos e uma turma de amigas da faculdade me convidou para conhecer uma aula de dança do ventre. E eu sempre quis fazer, e Ribeirão era muito caro na época, então eu acabei topando, fui conhecer a Neima, as meninas ainda fizeram por um tempo. Eu passei a minha faculdade fazendo a aula com a Neima, depois eu me tornei também professora do estúdio dela, sou muito grata a tudo que ela me ensinou. E a partir daí, conforme eu fui vendo as aulas e também com as minhas alunas em São Carlos, eu fui percebendo que as mulheres chegavam para a aula de dança miudinha, ombro caído, tímida, cheia de dores, cheia de feridas. E saíam, depois de uma semana, um mês, 2 meses, você via mulheres empoderadas, mulheres bonitas, né, cheia de potencial. E eu comecei a me questionar o que acontecia nessa dança que transformava tanto essas mulheres. Então, quando eu tive que escolher a minha monografia, meu TCC, eu falei, eu queria algum jeito de pesquisar o que acontece, por que elas se transformam tanto. E aí eu fiz, a minha monografia foi sobre isso, eu não tive tantas pessoas para estudar na época, eu acho que eu estudei umas 3 pessoas, porque eu tinha que aplicar um teste de projeção antes delas começarem a dança do ventre. Então eu conheci um monte de gente que já fazia, não adiantava eu pegar essas pessoas. 1 mês depois, 2 meses depois. E nesses testes eu fui vendo que realmente havia uma modificação a nível psíquico mesmo. E aí isso me interessou muito e eu quis fazer pós-graduações, estudar mais sobre isso depois da faculdade, algo que pudesse me explicar aquilo que eu estava vendo nos testes. Porque o teste me dizia que algo tinha mudado. Mas eu ainda continuava sem saber por quê. Então eu fui fazer, foi aí que eu fui iniciar a pós em psicoterapia corporal, em bioenergética. E aí, o que eu fui percebendo de acordo com o que eu aprendia na pós-graduação? Que a dança em si, qualquer tipo de dança, qualquer tipo de arte, ela traz uma consciência, uma autoconsciência melhor. Ela faz com que a gente olhe mais para a gente e se conheça melhor. Mas no caso da dança do ventre, o que eu percebia era, antes disso, todos nós temos anéis de tensão que bloqueiam a circulação natural da nossa energia no corpo.
eu percebi que com a dança do ventre, esses anéis de tensão, eles eram flexibilizados, eles ficavam mais suaves, não tão rígidos. Com isso, a circulação de energia era melhor no corpo, a respiração, havia um aumento da oxigenação do corpo e, consequentemente, um aumento de energia, de vitalidade nessas mulheres. Isso explicava para mim por que a postura mudava e também o olhar no espelho e a cada semana tentando fazer o exercício, o quanto isso também melhorava a autoestima. Eu lembro que nas primeiras aulas, a Neyma dando os passos, eu tentava fazer e falava, não vou conseguir nunca. Esse trem é muito difícil, mexer só o quadril ou só o ombro. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? O que eu fui inventar isso? Mas eu sou persistente, eu sou teimosa, eu sou taurina. E falei, não, uma hora vai dar certo. Depois de uns meses, eu fui numa apresentação em Ribeirão de dança de uma pessoa que não tinha nada a ver com a Neyma. E aí, porque eu nunca tinha assistido, depois de ter começado a aula, eu nunca tinha assistido uma dança. Quando eu assisti a apresentação, fez sentido os exercícios que a Neyma dava. Eu falava, tá sem som? Não tá ouvindo? Cláudia, você falou que não tá ouvindo? Não foi isso. E aí eu descobri, assistindo a dança, qual o sentido que tinha os passos, os movimentos que a Neyma passava. A partir daí foi mais fácil de fazer. Mas o que eu percebi? Se a gente tentasse brigar com o corpo e forçar ele fazer aquele movimento difícil, que você tem que mexer só o quadril, ou só os ombros, ou, né? Se fosse na marra, o corpo se revoltava e falava, não vou fazer. Não vai acontecer, não vou sair daqui. Então, eu fui testando fazer tranquilamente, sem pensar sobre, fazendo os exercícios. Eu treinava muito em casa, porque o corpo vai precisar se acostumar com isso, né? Vamos ver como que ele reage. E aí foi soltando naturalmente, ele foi amenizando, porque quando a gente tenta colocar uma coisa nova na nossa vida, o ego, a primeira reação dele é proteção. É se proteger do novo, não é seguro novidade, né? O ego sabe mexer com tal comportamento. Quando a gente tenta mudar, ele fala, não, para com isso, não inventa moda. Então, se você vai na suavidade, se você vai devagarinho, as coisas vão acontecendo. Isso para tudo na vida, né? Devagar e sempre. E aí eu fui sentindo as modificações no meu corpo também, né? O quanto a energia circulava melhor, o quanto eu ficava mais enraizada na realidade, porque os exercícios de corporal, eles fazem muito isso, de trabalhar o nosso enraizamento nos nossos pés, nas solas dos pés, para que a gente dê conta da nossa realidade, para que a gente possa viver a nossa vida e tomar as nossas decisões. Então, isso também era muito interessante na dança do ventre, porque a dança é dançada descalça. Eu sei que em muitos lugares ou em apresentações se usa salto e o quadril fica até mais solto com o salto. Mas eu acho que inicialmente, se a gente não faz esse enraizamento dos nossos pés no chão, porque se a gente pensar, como eu sou da corporal, eu só ando descalço, né, a vida toda, mas normalmente as pessoas andam de sapato o tempo todo e não sentem o pé no chão, e não sente a sola do pé em contato com o chão. Então, a dança proporciona isso também, e eu fui percebendo que isso era muito importante para o psiquismo da mulher. Então, postura, aumento de energia, ela passava a se maquiar melhor, né? A vir de uma outra forma para a vida. Quando a gente se descobre, a gente também se coloca diferente no mundo, de forma diferente. E outra coisa que também afetava muito o psíquico dessas mulheres era que elas começavam a fazer parte de um grupo de pertencimento. Porque, como eu disse, muitas vinham machucadas, destruídas, de relacionamentos amorosos ou da própria família de origem. E aí, conforme vai dançando, conversa um pouco no final, né, descontrai, elas começam a perceber que não é só
elas que passam por isso, então não sou só eu que tenho uma dificuldade, não sou só eu que posso ter tido um problema no relacionamento. Você vai compartilhando isso com outras mulheres e isso fortalece mais ainda o psíquico. Porque o que a gente costuma fazer normalmente, eu acho que a gente faz isso desde quando queimou o sutiã lá atrás. A gente acha que precisa lidar com a vida com ferramentas masculinas. E a gente tem energia masculina, a gente tem as duas energias. Mas o que mais potencializa a nossa força, o nosso ser, são ferramentas femininas, não masculinas. Então, compartilhar com outras mulheres, passar a confiar, ou tentar, pelo menos, porque às vezes, devido à dor, a gente não confia em ninguém. Isso também vai fortalecendo o psiquismo e vai dando uma sensação de segurança, de que agora eu posso enfrentar qualquer coisa. Agora eu dou conta do recado e posso seguir em frente. E foi aí que também fui estudar sobre o círculo de mulheres. Porque antigamente, muito antigamente, né, a forma de se comandar o planeta era pelo matriarcado, era pelo feminino. Eram as mulheres que faziam as regras, colocavam ordem na sociedade. E por quê? Por que eram as mulheres? Porque o homem saía para caçar, né? Ele tinha que trazer alimento. Então a mulher ficava nos locais e ela educava os filhos, e ela conversava com outras mulheres, e ela usava ervas como meio de cura, como meio de sabedoria. Então ela foi desenvolvendo essas ferramentas da linguagem, da amorosidade, da observação. Os homens brincam muito, né? Que a gente fala, esse é rosa, esse é pêssego, esse é pink. Eles falam, tudo isso é rosa aí, não tem nada a ver. Mas a gente foi descobrindo as tonalidades porque tinha que escolher a fruta certa, não podia ser a fruta venenosa. Então a gente foi desenvolvendo essa visão. Com a entrada do patriarcado, se vocês quiserem assistir um filme interessante sobre isso, ele é forte, é longo pra caramba e ele é forte, mas eu acho que vale a pena. É As Brumas de Avalon, que mostra bem o final do matriarcado, o final dessa fase das mulheres organizando a vida e a entrada do patriarcado, que foi quando os homens começaram a sair para conseguir mais território para as guerras, e aí foi quando a mulher foi subjugada. Foi quando ela foi considerada bruxa, foi quando muitas mulheres foram queimadas, o que é muito triste, né? E esse filme retrata um pouco isso, né? Dessa transformação do matriarcado para o patriarcado. Enfim, a gente passou muito tempo subjugada, até por medo de ser morta. Eu acho que até hoje nós temos esse medo, né? Dependendo das relações que a gente tem, a gente ainda pode ser morto. Esse ano eu vi muitos relacionamentos assim de 1 mês, 2 meses, que a mulher termina, o cara vai lá e mata ela. 2 meses de namoro. Não é nada 2 meses, mas ele já se acha no direito de ter a posse, né? Enfim. E aí o que eu percebo depois de tudo isso que já aconteceu com a gente, principalmente nessa época de pandemia, tá todo mundo olhando para a vida e tentando ressignificar ela. Tentando fazer diferente, tentando ver de que forma fica mais saudável estar na vida. Então tem gente pedindo demissão, tem gente pedindo divórcio, tem gente revendo o formato de trabalho, né? Pode continuar no mesmo trabalho, mas eu vou fazer de uma outra forma. A gente está numa fase de transformação imensa. E o que eu tenho mais estudado nesse momento, que o caminho para a cura, não para a cura da pandemia, mas para a cura do planeta, para o equilíbrio das energias, para que a gente não precise mais passar por isso, o caminho é a gente voltar para o feminino. É a gente poder estar no feminino, no nosso círculo de mulheres, na dança, para fortalecer e para equilibrar essa energia. Por quê? Era matriarcado, foi para o patriarcado, agora precisa chegar no equilíbrio. E o que provoca essa busca desenfreada do capitalismo, guerra, disputa, é a energia masculina. Eu não estou dizendo que os homens não prestam. Eu adoro homens, tá?
Não é isso. Eu estou dizendo que a energia masculina está doente, Ju. E aí, Ju, tudo bem? E a gente precisa fazer um equilíbrio entre masculino e feminino. Então, o meio de fazer esse equilíbrio é nos ligarmos de novo ao nosso feminino sagrado. Aqui, hoje, a gente está falando de uma forma lúdica, gostosa, saborosa, que é fazer a aula de dança do ventre. O meu caminho foi baseado nisso, né? E isso já faz muitos anos, nem vou contar quanto, faz um século quase. Mas eu sei que fez uma transformação. Foi antes e depois da dança do ventre. Foi aí que aconteceu um maior empoderamento, foi aí que eu fiz minhas escolhas de forma mais assertiva. A gente tem mais 9 minutos aqui. A Neima avisou que a gente vai sair e voltar quando fechar a sala, tá? Para vocês poderem também dizer coisas para mim, né? Perguntar, enfim. Então, quem quiser saber mais sobre isso, vamos voltar para esse link, vamos fazer as perguntas. Quem precisar falar comigo, eu faço atendimento online. Eu sempre fiz, eu tenho clínica, mas eu sempre fiz atendimento online. Hoje eu estou fazendo somente atendimento online. Eu não estou na clínica até eu sentir segurança para poder ir para a clínica. E a Neima, ela também está dando aulas online. Eu acho que está tão legal. O mais legal dessa pandemia, tirando tudo de ruim, é que a gente tem acesso a um monte de coisa online e até a valores melhores, a um formato melhor que se faz na sua casa, se faz do seu jeito. Então, eu acho que isso está facilitando o acesso a muitas pessoas que antes não teriam acesso. Eu acho que isso foi um ganho, e eu não sei se volta ao normal depois, eu acho que isso continua. Pode ser que volte a dança pessoalmente, mas também continue online, porque agora que a gente descobriu, né, esse caminho, a maioria das pessoas descobriu, eu acho que ele vai permanecer. Deixa eu ver se eu falei tudo. E o que acontece nas mulheres? É tanto medo, a gente carrega isso da ancestralidade, é tanto medo de ser morta, que a gente não faz aquilo que é bom pra gente, que a gente não vai em busca do nosso prazer, a gente tem culpa. Tudo aquilo que é bom, que é saudável, que vai nos fortalecer, a gente dá desculpa. Não vou porque meu marido não sei o quê. Não vou porque tá doendo meu cabelo. Então, vamos pensar de verdade. O que te impede de fazer as coisas que te deixam mais viva? Por que você ainda não fez? O dinheiro. Bom, hoje, na temporada que a gente está passando hoje, eu quero ver qual desculpa cola. Porque tem acesso a um monte de conteúdos bons, bacanas, gratuitos. Então, dinheiro não sei se rola, tá? Essa é a desculpa. Mas pensem, o que me impede de viver uma vida mais plena, mais leve, mais digna, com mais alegria? O que me impede de ter um corpo vivo e prazeroso? O que me impede de ter a energia circulando, eu estar plena? O que faz com que eu não me permita participar de grupos de mulheres ou participar de alguma atividade que me dá prazer? O que me impede de fazer dança do ventre? Porque eu conversando com a Neima, eu sei que eu já ouvi esses anos todos, ela também, eu dei aula durante muitos anos de dança do ventre, e é tanta desculpa, mas tanta desculpa que a gente cria pra gente mesmo, para não fazer aquilo que é importante, para não fazer aquilo que vai nos transformar. Por quê? O que nos impede? Por que é tão difícil ter um tempo pra gente direcionar? Mas eu tenho 5 filhos e nananã. Sei lá, 1 hora na semana. Você não tem 1 hora na semana para você? Cara, então a gente precisa rever isso, porque não é saudável. Não, quanto tempo mais a gente vai deixar para viver em algum momento? Quando eu me formar, quando eu casar, quando eu mudar para a China, quando... E se não mudar para a China? E se não casar? E se não se formar? Eu tenho vários pacientes que vão se formar esse ano. Não vão, né? Ia ter uma mega festa de formatura. Não vão ter. Pode ser que tenha um ano que vem. Não sei se vai ter. Não sei. Então, vamos deixar de deixar para um dia, e vai que esse dia não acontece. Eu nunca imaginei passar por uma pandemia. E eu tinha vários eventos esse ano que eu estava doida para participar. Não fui, não vai ter. Então, vamos viver hoje. O que eu posso fazer de melhor para mim hoje?
Como eu posso ter uma vida mais plena hoje? Que seja passo de formiga, que seja pouco hoje, mas de passinho em passinho a gente vai longe. A gente alcança o que a gente quiser. E eu falo muito para minhas pacientes que uma mulher inteligente, ela consegue o que quer. Mesmo de um marido escroto. Ela faz de uma forma que ela consegue o que quer. Porque esse é o poder do feminino. E a gente está muito longe dele, a gente está muito desconectada dele. É uma pena, né? Porque ele é maravilhoso. Eu tô agora ansiosa que faltam 4 minutos, eu começo a falar correndo, até me embolo aqui, vendo esse time. Mas, ó, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Tô doida para saber quais são as perguntas de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem dizer algo. Então, por favor, vamos para a próxima, para que a gente possa continuar nosso bate-papo, né? E para vocês também verem a dança no final. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Vocês conseguem elogiar uma mulher? Vocês conseguem olhar para uma amiga e falar: nossa, amiga, que vestido lindo, ficou muito bem em você. Ou vocês pensam: nossa, que vestido bonito, e não diz nada, porque, né, mulher é foda, nossa, mulher não dá para confiar. Homens são amigos, homens são amigos desde a infância, mas mulher, ixi, tudo cobra, tudo víbora. Será que essa crença que foi colocada para você na vida e te impede de se fortalecer? Porque juntas nós somos muito mais fortes. Então eles têm que colocar uma crença de que a gente não é confiável, de que uma mulher trai a outra. Eu lembro, uns anos atrás, de um cara chegar em mim numa balada e conversou, e aí ele se escondeu. Assim, ele deu uma escondida, passou um carro, ele se escondeu. Por que você se escondeu? É que meu tio passou ali. Mas o que tem seu tio? É que ele também é casado. Também? Então você é casado? Sou, mas nada a ver. Deus não castiga, não. Falei, olha, querido, eu não me preocupo com Deus. Eu não faria nunca isso a outra mulher. Eu pouco me importo com você, mas eu não vou fazer isso com outra mulher. Então eu sinto muito. Será que a gente faz isso no dia a dia? No trabalho? Será quando a gente ouve um homem falando mal de uma mulher ou dizendo que o casamento dele acabou porque ela é louca? Será que a gente pensa, é verdade, ela é louca mesmo? Ou a gente pensa, o que será que esse homem fez para enlouquecer essa mulher? Porque muitas vezes uma mulher enlouquece por causa de um relacionamento indigno. E aí ele sai como coitado e a gente fala, tá vendo, coitada, essa mulher também, nossa, era muito louca. Ou quando a gente vê um abuso na TV, mas também, mini saia. Nada justifica que um homem tome posse do nosso corpo, das nossas escolhas. Karina, mas você falou que ia ser um papo leve, né? Como passar por isso com leveza? Mas é isso, a gente vai passar com leveza se a gente preservar o nosso feminino sagrado. E é sagrado não por causa de religião. É sagrado porque é ancestral, porque é muito maior do que a gente imagina. Porque independe de religião. É sagrado porque é nosso. E a gente tem que honrar o que é nosso. E o que é da amiga, o que é da vizinha, o que é de uma parente nossa que está precisando de ajuda, que está passando por uma violência. Vocês já pensaram sobre isso? Como fica isso para vocês? Então, o que nos impede de ter uma vida mais digna, com mais alegria, com mais prazer? Faltando 1 minuto. Eu vou parar de falar, senão vai cortar minha fala aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente se vê. Beijo.